Boa noite. A verdade cabe em todo lugar. Começando mais uma noite, mais uma quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço é para vocês, é de vocês. Estamos aqui mais uma noite, né? A Natália, eu, a Cris. E estamos com uma convidada muito especial que já vai se apresentar, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre corpo, alma e espírito. Mas antes, já segue aí a nossa página, deixa seu like nessa live do YouTube, nessa transmissão no canal do Mídia Online, e também já entra lá na nossa página no Instagram, no Facebook. Mesmo, se você ainda não nos segue, tá esperando o quê, né? Tá na hora de nos seguir. @A Verdade Cabe em todo lugar. Também @Mídia Online BR, para você estar nos acompanhando, tá acompanhando aqui o nosso podcast. Compartilha esse link com todo mundo, para que mais pessoas possam receber essa mensagem essa noite. E vamos lá apresentar a nossa convidada essa noite, Stephanie. Pode se apresentar pro pessoal. Olá, gente, tudo bem? Sou Stephanie, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva. Atualmente atuo nessa parte de nutrição clínica e esportiva. E estou aí com um consultório, certo? É uma realização, né, de um sonho. Olha que só. Foi recente aí. E essa ideia, como começou, né? De como partiu a construção desse consultório. Começou lá no final da minha graduação, né? Em 2019, eu tinha aquela ideia na cabeça, mas a gente, às vezes, falta um pezinho, né? Uma iniciativa para a gente poder estar realizando esse sonho. Então, passou em uns 6 meses, né? De 2019, passou aquela parte da pandemia. Comecei a atender, mas teve ali umas paradas, né, por conta da pandemia. E quando foi em agosto de 2020, eu resolvi iniciar. A priori, ia ser só uma sala, para me atender, né, a entrada, uma sala e um banheiro, pronto. Aí depois eu comecei a aumentar. Aí hoje, com o passar de quase 3 anos, eu consegui concluir assim, né, em partes, né? Mas já dá para atender, já estou atendendo. Não fiz inauguração. Muita gente está perguntando, né, se eu fiz inauguração. Inclusive eu estava aqui perguntando nos bastidores, né? Mas vai dar certo. Vou chamar vocês para ir lá na inauguração, muito conhecer, legal. certo? E hoje lá são 3 salas. Aí já atua eu, né, nessa parte de nutrição clínica e esportiva. Atua outra profissional também, que é a Priscila, que é de estética. Então, a gente está tentando dar uma movimentada aí para atrair outros profissionais. Sim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu, já está dando. Que legal, muito bacana. E hoje a gente está aqui contando com você, com essa contribuição, para a gente estar falando sobre corpo, alma e espírito. E aí a gente vai falar um pouco sobre a importância de alguns fatores, né? Para que nós, como seres humanos, possamos estar bem. Bem para cumprir o nosso propósito, bem para estar bem com a gente mesmo, né? E também com tudo ao nosso redor. E aí a gente está já aproveitando, né? Já estamos falando aí sobre nutrição, sobre alimentação. E aí a gente vai começar no primeiro tópico. E para nossa convidada, a nossa pergunta é: qual a importância de se alimentar bem? Eu sou a primeira a precisar receber essa resposta. Assim, todos nós, né, seres humanos, tem a sua individualidade. Então, cada pessoa vai ter um peso diferente, uma altura diferente. Então, aquele planejamento alimentar, aquela alimentação, ela necessita ser calculada especificamente para a pessoa. Não adianta eu pegar, meu vizinho faz, né? Tem muito disso, né? Meu vizinho faz, eu vou fazer também, porque nele deu certo e em mim vai fazer também. Então, nós temos particularidades que precisam ser adaptadas à alimentação. Isso, justamente. Então, cada indivíduo vai ter uma necessidade específica, mas todos nós temos que estar consumindo sempre frutas, verduras de uma forma geral, proteínas, né? Como carnes, ovos, frango, variar, né? A alimentação com relação, por exemplo, às leguminosas, que são os feijões. Então, a gente necessita a alimentação para a gente ter mais energia. Então, cada pessoa vai ter uma quantidade de calorias ali durante o dia que precisa gastar. Por exemplo, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal. O que seria essa taxa metabólica basal? É o que o ser humano necessita para sobreviver.
certo? Como fazer as funções normais do corpo. Como É o mínimo ali diário. Né? Isso, justamente. É o mínimo diário que você necessita. Muitas vezes, ali na hora do atendimento, eu faço o recordatório da pessoa. O que seria o recordatório? Eu pego o que ela come normalmente, coloco numa planilha e vejo quantas calorias ela está consumindo ao longo do dia, os horários das refeições, entendeu? Quantas refeições ela faz ao longo do dia. Eu chego a ver que tem gente que consome ali pelo, tipo, 1.000 calorias no dia. É pouco, entendeu? E muitas vezes isso daí já vai influenciar no emagrecimento da pessoa também, entendeu? Olha só, e cada um tem uma rotina, não é verdade? Então, assim, uns têm uma rotina mais agitada, outros, de repente, já gastam mais tempo em casa. Enfim, né? E como, nesse processo todo, identificar a rotina de cada pessoa para poder adaptar aquela alimentação para que possa ser importante para ela, para que ela possa viver bem, não é verdade? E ter saúde também. Porque muitas vezes, às vezes, a gente confunde, né, o fato de emagrecer com a parte de saúde, né? Faz de qualquer jeito. Isso. E o pessoal associa muito a questão do emagrecimento e passar fome, entendeu? Nossa. Muita gente associa isso bastante. Eu vou fazer uma dieta, eu vou passar fome. Não. A gente vai adaptar de acordo com a rotina daquela pessoa, quantidade de calorias que ela necessita ao longo do dia. E fora isso, essa taxa metabólica basal tem a questão do exercício físico, né? Que a gente vai falar mais para frente um pouco. Que cada exercício físico vai ter uma quantidade de gasto. Aí já vai ser somado a essa taxa metabólica basal, entendeu? Isso vai ser o gasto energético total da pessoa durante o dia. Entendi. E aí, quando a gente coloca aqui, para que o nosso público possa estar entendendo, qual é a importância, por exemplo, a gente colocou aqui algumas alimentações e o mais interessante é que, basicamente, a maioria delas, se não for 100%, são alimentações dadas por Deus. A gente começa a analisar que vem aí da terra. É verdade. Olha só. E aí a gente já vai interligar. Por que, por exemplo, quando nós falamos, né, da alimentação que é saudável, da alimentação que nos nutre, que nos mantém, a gente não fala aqui de repente, uma linguiça, a gente não fala aqui de repente, alguns alimentos, por exemplo, embutidos, enlatados, que, na verdade, só nos levam a consequências bem ruins, né? Mas se a gente for parar para pensar, todos os alimentos que a gente coloca aqui são alimentos que foram dados por Deus através de plantio, através de colher, e olha só, e aí a gente consegue interligar, né? E consegue ver na parte da alimentação o que nos faz bem. E aí a gente fala sobre a importância, né? Para a gente poder conseguir se manter bem, para a gente conseguir se manter saudável, a gente precisa estar consumindo esses alimentos, eles precisam estar no nosso dia a dia, certo? Sim, com certeza. A questão, como tu falou, né? Evitar esses alimentos ultraprocessados, aqueles mais industrializados. Muitas vezes tem a questão financeira, né? Entra bastante. Stephanie, eu não posso comprar, tipo, uma carne. Muitas vezes tem gente que chega, eu não posso, tu tenta fazer o mais acessível possível a minha alimentação. Então, eu tento levar em consideração também a questão da renda da pessoa, porque não adianta de nada eu colocar ali um alimento muito caro. Eu sei que aquela pessoa não vai fazer, entendeu? Então, eu vou, no máximo ali, eu pergunto as condições daquela pessoa, o que a gente pode estar colocando e inserindo ali no planejamento alimentar dela, entendeu? Eu levo muito isso. E muita gente chega com trauma, eu não vou mais não, eu não vou no nutricionista não, porque eu fui em tal canto. Diz assim, né? E colocou uma fruta lá, não sei da onde, que não tem aqui, que é difícil. Então, como você falou, né? Esses alimentos que são considerados saudáveis são da terra, que nutre o corpo, que justamente que foi criado por Deus, né? E é justamente a questão da palavra, dá para associar, né? Nutre o corpo, nutre a mente, nutre a alma, o espírito, né? Que é a palavra de Deus. Se a gente for até fazer um resgate cultural, digamos assim, das nossas raízes, familiares e tal, às vezes eu fico pensando, né? Na época, por exemplo, das minhas avós, eram pessoas consideradas até mais saudáveis, digamos assim, do que a nossa geração, porque a alimentação não tinha industrializados, não tinha embutidos, era tudo
que era da caça, da pesca, do que era plantado, né? Era tudo ali produzido, tudo muito manual, muito natural, né? A minha mãe, por exemplo, né? Ela conta quando ela era criança, eles se alimentavam muito do que o meu avô caçava, do que ele levava para casa de caça, de pesca. Não tinha muito isso de comprar alimentos prontos, como hoje, né? O fast food, os deliveries, né? E isso resultava em mais anos de vida, na verdade. A gente vê uma geração que durava bem mais. E, tipo assim, a questão de estar sempre ativo, né? Também Sim. Tinha que sair para caçar, para pescar. Então, estava sempre se movimentando. Hoje é tudo muito fácil. Você está em casa, liga ali no iFood, pede uma comida, você está sentado, a comida vai chegar lá, entendeu? Então, hoje tudo é assim, hoje é tudo muito prático. A questão do celular também. Essa geração de hoje eu observo bastante, pela questão da minha irmã, né? Essa parte da adolescência. Esses jovens de hoje, né? Na parte da adolescência, eles estão mais sedentários. Eu falo, na minha época, eu estava praticando esporte e tal. Eu também. Até onde eu pude, né? Eu também gastei o tempo na escola. O tempo da escola, quando não era na sala de aula, era fazendo algum esporte, gente. Naquela época, assim, os interclasses, os jogos, que é isso, né? Assim, hoje é um negócio Até porque o acesso, né, a tecnologias era muito limitada. Pelo menos quando eu era criança, adolescente, a tecnologia era a televisão. E não era sempre que tinha programação ali para a minha idade, né? Verdade, tinha os horários específicos que tinha alguma coisa que interessava a gente. Então, boa parte do dia a gente estava envolvido em outras atividades, né? Brincadeiras de correr. Eu lembro que quando eu era criança, em frente à minha casa, tinha uma pracinha e toda noite ia várias crianças para lá. E a gente brincava de correr, de subir nos lugares. Enfim, estava ali se movimentando, se exercitando de alguma forma, né? Fora as atividades na escola também, né? De jogos, vôlei, futsal, handball. Eu fazia tudo que tinha direito na época. E eu noto que antigamente tinha mais estímulo, né? Até por parte das escolas mesmo. Sim. Hoje está bem mais escasso. Até as crianças também aderirem àquilo, entendeu? Elas que quererem praticar. Eu noto que não querem mais, entendeu? É mais prático eu estar aqui no celular falando com o pessoal do que eu estar lá praticando esporte. Verdade. E isso vai acompanhando as mudanças geracionais, né? E aí a gente já entra também, né, além de estar falando aqui da questão, no caso da saúde física, né, na parte física, uma das coisas que nós podemos colocar aqui na mesa, né, agora já voltando para essa parte, o porquê, então? Por que é importante que a gente tenha na nossa vida, no nosso dia a dia, uma frequência de uma atividade física? Pronto. Ela vai ser justamente aí, por exemplo, para evitar, para amenizar essa questão das doenças em si, entendeu? A partir do momento que você está se movimentando, você vai estar tendo esse gasto. Então, por exemplo, vamos lá, uma pessoa que quer emagrecer, ela está procurando saúde, certo? Eu sempre falo, a estética, ela é consequência do seu processo. Uhum. Então, vamos fazer aqui uma alimentação saudável. Você vai emagrecer, mas você precisa fazer. Não adianta de nada eu colocar ali o planejamento. Você tem que fazer e tem que fazer uma atividade física, que é para auxiliar nesse processo. Até na questão também da liberação de hormônios, neurotransmissores, né? Que vão ali auxiliar na questão do seu humor ali durante a atividade física. Era isso que eu ia entrar. Bastante. Nossa, o quanto isso interfere no nosso humor no dia a dia. Vai diminuir também a questão do estresse, certo? Que é causado ali. A questão de ansiedade também vai melhorar. Então, você aí pratica atividade física, vai melhorar vários fatores, como a questão de doenças, melhorar diabetes, colesterol alto. Tudo isso vai estar melhorando. Então, quando a gente fala disso, a gente fala que é melhor prevenir do que remediar. Justamente. Tem até sempre aparece, né, no Instagram assim, será que é mais caro a gente treinar hoje, fazer uma atividade física hoje ou amanhã na questão de remédios, né, medicamentos, para auxiliar nessa... Não vai ser nem cura, né? Você vai ter que estar ali tratando diariamente. Paliativo, né? Isso, justamente. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei a autoria dela, né? Que diz assim, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter para cuidar da doença.
Vai ter que ter para alguma coisa. E aí seria trabalhar no preventivo, né? Investir na alimentação, na atividade física é o preventivo. E a questão da atividade física, né? Por trazer essa questão do bem-estar, é porque vai produzir, vai estimular o nosso cérebro a produzir os hormônios da INA, né? A serotonina, noradrenalina e todas essas outras que estão associadas, né, ao prazer, ao bem-estar e que vão estar relacionada ao nosso emocional também, né? De não só nos ajudar a ter saúde física, mas também saúde emocional. Mental, e aí, né, também. Sim, e aí a gente entra na parte da alma, aqui do nosso tema de hoje, né? Então, uma alimentação adequada, saudável, uma atividade física, ela vai estimular o nosso cérebro a produzir esses hormônios que vão ser essenciais até no processo de não desenvolver, por exemplo, uma depressão, né? De não estar ali com um perfil de humor mais triste. Tem pessoas que elas têm um perfil psicológico que tende mais para o lado de desenvolver, de ser mais aflorado sentimentos, emoções como tristeza, como desânimo. E não quer dizer que essa pessoa tenha um transtorno psicológico. Sim, com certeza. Mas se essa pessoa ela é ativa em atividade física, tem uma boa alimentação, ela vai produzir níveis mais elevados desses hormônios, né? E ela vai estar menos propensa a desenvolver essas emoções, esses sentimentos negativos, né? Então, uma forma de prevenção também, de não entrar em ciclos de depressão, de ansiedade, de crise do pânico e tantas outras. Tem alimentos que vão melhorar essa questão do bem-estar, entendeu? Muitas vezes... Conta pra gente alguns deles aqui. Vou falar. Por exemplo, tem um ciclozinho que a gente fala, né? Um metabolismozinho. Vou tentar falar de uma forma mais prática para o pessoal entender. Nosso corpo, muitas vezes, ele está deficiente de alguns alimentos. Então, esses alimentos são fontes, de triptofano. O que é o triptofano? O que é que ele faz? Ele vai ser no metabolismo da melatonina. O que é a melatonina? É o hormônio indutor do sono, certo? É o que vai fazer com que você durma, entendeu? Então, ali, esses alimentos vão ser o quê? Aveia, kiwi, morango, leites e derivados, são fontes desse aminoácido que vai lá melhorar a questão do metabolismo lá na serotonina, que é justamente aí, no bem-estar, questão do apetite, questão de você estar dormindo bem. Então, todos esses fatores vão estar relacionados a também você estar dormindo bem. Porque quem tem ansiedade, às vezes quem tem depressão, tem essa dificuldade também de estar dormindo. Sim. Então, você praticando atividade física ali durante o dia. Outro detalhe também, quem tem dificuldade de dormir à noite, não é interessante que pratique uma atividade física de alta intensidade à noite, porque vai fazer com que você tenha mais dificuldade. Então, é interessante que você... Então, não vai fazer você dormir? Não vai te ajudar a ficar cansado? Tem pessoas e pessoas, né? Por exemplo, quem tem dificuldade, por exemplo, de dormir na parte da noite, às vezes gosta de tomar um pré-treino, alguma coisa, não é recomendado. Aí fica elétrico. Depois de 5 horas da noite não é recomendado. Então, quem tem dificuldade de dormir, não pratica, não deve praticar essa atividade de alta intensidade à noite. Por exemplo, entendeu? De alta intensidade. Uhum. Diferente de uma caminhada. É diferente você praticar um crossfit de uma caminhada. Então, varia bastante. Qual atividade você vai fazer? Eu gosto de fazer o crossfit. Então, vai fazer ali na parte de 5 horas da tarde, 6 horas. Olha entendeu? Aí, eu fiz hoje 6 horas. Então, pronto, no limite. Tá ali. Tem dificuldade de dormir? Não tenho dificuldade de dormir. É tranquilo, entendeu? Isso é uma observação para quem tem dificuldade de dormir à noite. Qual a importância de você dormir bem à noite? É durante o sono que ocorre a reparação, ou seja, vai varrer ali do nosso corpo toda a sujeira que que foi ocasionado pelo estresse do dia, entendeu? Tudo.
tipo os fatores externos, tipo fumaça, todos esses fatores externos que são as poluições, que geram esse efeito estressor, né? Que geram estresse. Então, lá no sono vai reparar todos esses danos. E também do treino, que vai ser a reparação muscular, regeneração muscular durante o sono. E a atividade física, né, uma outra coisa interessante, né, que na questão das emoções, né, do psicológico, uma atividade física, ela é muito importante para nos ajudar a lidar com algumas tensões, a liberar tensões, liberar coisas que nos afetam, né? Isso, justamente. Por exemplo, fazer uma corrida, né, para liberar ali tensão, como raiva, como outros sentimentos negativos contrários, algumas situações que lhe estressam, né? Tá se sentindo ali estressado com muitas coisas que está vivenciando. Fazer uma atividade física ajuda a ir liberando, né, essas tensões, essas emoções e fazer com que a pessoa consiga se tranquilizar mais. Porque a atividade física, ao mesmo tempo que ela tensiona a musculação, depois vem um relaxamento. Isso, né? Então, esse processo de tensionar e relaxar a musculatura, ela está diretamente ligada com os nossos processos psicológicos e emocionais. Então, inclusive, uma das técnicas de relaxamento que nós na psicologia utilizamos e ensinamos para os clientes que sofrem de ansiedade é um tipo de respiração envolvendo a contração e o relaxamento das musculaturas de todo o corpo. Então, a atividade física, ela vai trazer esse movimento de tensionar e relaxar, que ajuda, inclusive, a controlar crises de ansiedade. Isso, justamente. Olha só. É tudo interligado, né? A alimentação, treino, questão do sono, consumo de água também, que é fundamental nesse processo, certo? Você consumir, a quantidade de água é calculada de acordo com o peso de cada pessoa. É individualizado. Então, para praticantes de atividade física, por exemplo, você vai utilizar ali de 35 a 45 ml por quilo de peso. Então, normalmente eu pego o meio termo ali, que é 40. Quiser fazer aí, só botar na calculadora. Olha, eu já estava aqui pensando, ela falou, vamos lá aqui, já. Vai dar a quantidade de água. Inclusive, quem estiver assistindo aí, né, aproveitando no nosso Instagram, @averdade_cabe em todo lugar, e também no nosso YouTube, e no YouTube também do Mídia Online, já aproveita, já faz teu cálculo, já sabe a quantidade de água que você vai precisar beber. Vamos aprender a nos cuidar. Pode aí continuar. Eu vou repetir novamente aí para vocês de casa, né? Essa quantidade que vocês vão estar calculando. Vai ser 40 ml por quilo de peso. Você vai pegar seu peso e multiplicar por 40 ml. Normalmente eu utilizo o meio termo, que é 40, certo? Mas pode ser aqui entre 35 e 45. Às vezes eu utilizo 45 para aquelas pessoas que tem dificuldade de beber água, que bebe o quê? 1 litro de água durante o dia. Então, a gente vai aos poucos até chegar nessa quantidade ideal. Já fiz aqui o meu cálculo. Eu tô com 65 quilos, eu acho. Estou crendo. Multipliquei por 40, deu 2.600. No caso, 2 litros e 600. 2 litros e 600. Meu Deus, acho que eu não bebo nem 1 litro. Vamos rever nossos conceitos, não é mesmo? Podendo chegar até 50 ml por quilo de peso. Tem paciente meu que dá 1h da tarde já bebeu 3,5 litros de água. Meu Deus. Olha, essa parte, eu não sou muito boa nas outras, mas beber água, aí eu bebo bem. Tem alguns comentários aqui, né, no chat do YouTube. A dona Silvia, um abraço, dona Silvia, sempre tá participando aqui conosco. Ela já botou vários comentários, né, e disse aqui que ela sempre diz para as filhas dela para não esquecer de se alimentar bem, comer frutas, verduras, legumes, para manter a imunidade alta. Pelo menos aí 2 porções de frutas, né, ao longo do dia. E também a questão da vitamina C vai ser fundamental na questão de imunidade. Nossa, e também, preciso. Pronto. Começa a inserir aí pelo menos uma laranjinha aí depois do almoço. Absorve até a questão de ferro. Quem tem anemia, essas coisas aí já melhora. Uma fruta, fonte de vitamina C pós-almoço, aumenta a absorção de ferro. Quem tem dificuldade aí. Bacana. Já tô...
Olha só. Assim, um beijão pra tu. A galera do Cross, viu? Tava no treino, inclusive, no mesmo treino que ela hoje. Show! Aproveitando que a Bruna já falou, né? Só registrar aqui que hoje está aqui com a gente a Bruna Aranha. É verdade, está aqui na nossa parte de comunicação, aqui, conversando com vocês no chat. O João também, que está sempre aqui conosco, fazendo essa transmissão. Então, muito obrigada, Bruna, João, pela ajuda, o apoio de vocês. E aí, só concluindo essa parte, uma das coisas que a gente coloca aqui, né? O quão importante é a gente cuidar da alimentação, inclusive para que a gente possa viver bem e assim poder cumprir o nosso propósito. Acreditamos aqui que todos nós temos um propósito de vida, inclusive dado por Deus. E para que a gente possa chegar lá, alcançar, enfim, viver tudo aquilo que é para que a gente viva, nós precisamos estar bem, não é verdade? Então, uma das coisas que eu já ouvi uma frase, vou colocar aqui, que é uma frase mais ou menos assim: Deus nos dá um cavalo e uma mensagem. Nós precisamos cuidar bem do cavalo para que a mensagem possa chegar. Porque se eu matar o cavalo, como a mensagem chega? É verdade. Nós mesmos, eu falo, a gente precisa se cuidar. A gente tem que cair na realidade, né? E ver o que é melhor para a gente. A saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Se eu não cuidar dos três, né, sempre vai ficar faltando um. É meio que um triângulo, né? Os três se completam, sempre vai ficar faltando um. Então, a questão da gente estar se alimentando bem, estar inserindo ali atividade física no nosso dia a dia, estar bebendo água, são fatores fundamentais. Eu sempre falo, tem uns pilarezinhos, né, que são fundamentais para a gente ter uma qualidade de vida e para a gente poder viver mais vivendo mesmo, não tá ali só sobrevivendo, justamente, para a gente estar vivendo com qualidade, que é a questão da água, alimentação, treino e sono, certo? Você seguindo esses 4 pilares aí, você vai ter uma vida bem melhor, entendeu? Olha só. E aí, nessas áreas, né, da saúde que você falou, a saúde social, mental e físico, eu ainda incluo mais o espiritual. É verdade. Né? Um estado aí de saúde, de bem-estar físico, mental, social e espiritual. E entrando nesse âmbito, né, compartilha aí com a gente, novamente, para todo mundo que está assistindo. Você já compartilhou aqui conosco nos bastidores, né, sobre a pergunta que estava rolando no Instagram. Perguntaram aí, eu acabei postando, né, no Instagram. Aí o pessoal perguntou assim, teve gente que perguntou: alma e espírito não é a mesma coisa? Aí eu disse: essa pergunta aí eu vou levar lá pro estúdio. Olha aí. E aí, você que está nos ouvindo, o que você acha? Já comenta aí no chat. Alma e espírito é a mesma coisa? O que vocês acham? Também aproveita e fala no Instagram. No Instagram também. Então, né, antes da gente ir para a resposta dessa pergunta, né, a gente está aguardando aí o seu comentário. E aí, Cris, tem alguém que já está ligado aí? O que você acha? Qual a diferença entre alma e espírito? A gente falou aqui exatamente sobre cuidar do corpo, e aí a gente vai entrar na parte também de cuidar da alma, que inclusive nós já demos aqui, né, alguns spoilers com relação a isso, sobre cuidar da alma, de fato, né? Mas aí a gente vai entrar exatamente nessa diferença aí do que é alma e espírito. E antes de responder de fato a essa pergunta, né, queria só fazer uma observação. Como já foi dito, né, o tema de hoje, corpo, alma e espírito. E por quê, né? Por que a gente trouxe esse tema hoje? A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela fala que nós somos uma tríade: corpo, alma e espírito. E a própria Bíblia nos orienta a cuidar do nosso corpo. Nós somos templo. Do Espírito Santo, somos moradas de Deus. Então, é importante que a gente mantenha o nosso corpo saudável, o nosso corpo bem cuidado, diferente do que muitos acreditam de que, crente, né? Crente não tá nem aí pro corpo, só quer saber de comer, só quer saber de comer. A gente tá aqui quebrando esse tabu, ok? A gente estamos também quebrando, cuida, né? Esse mito. É verdade. Um mito. Inclusive, aproveito, já deixa
deixo o convite que nós temos um projeto chamado Bola Running. Sim. A nossa igreja, né, nós temos esse projeto aí, inclusive eu também estou à frente desse projeto, que é um projeto que visa exatamente isso, cuidar do seu templo, cuidar do seu corpo. Inclusive, nesse sábado, nós vamos ter um momento super bacana, que eu já aproveito para convidar todos vocês. Olha, vai ser nós muito vamos massa, ter hein? o Surf Day. Lá na Praia do Farol, a partir das 8 horas da manhã, vamos ter um instrutor lá para todo mundo que quiser ter um tempo de nunca subir numa prancha. Vai. Essa é a oportunidade. Essa é o momento, Nunca subiu numa prancha, mas tem esse desejo, essa curiosidade. Essa é a oportunidade, gente, de graça. Ainda mais. Verdade. De Nós graça. vamos ter um instrutor. Aproveita. E, inclusive, Cuidar já do mexendo. corpo, Cuidar do corpo, do Cuidar bem-estar. do emocional, né? Porque tá ali na praia, Exatamente. socializando com as pessoas, aí entra também o bem-estar certeza. social. Justamente. Né? Olha Isso aí, só. a oportunidade. Então é isso, a Bíblia ela traz essa importância da gente cuidar do corpo, Sim. da gente cuidar da nossa alma também, porque a Bíblia fala de emoções, fala de questões psicológicas, como por exemplo, não andeis ansiosos por coisa Olha alguma. só. Né? Então, a Bíblia fala sobre a gente cuidar do nosso emocional também, de não andarmos tristes, ou seja, não cair em depressão, não andar ansiosos. E a Bíblia dá orientação sobre tudo isso. E, principalmente, né, a Bíblia vai falar do espiritual. E aí a gente entra, né, agora nessa questão, de fato, dessa diferença de alma e espírito. Você quer fazer alguma colocação, Stephanie, sobre essa diferença? Eu estava até lendo, né, um pouco sobre isso e vi alguns pontos que colocaram sobre a saúde espiritual, né, que eu estava lendo sobre. E que o primeiro deles era a questão da nossa intimidade com Deus. Olha só. Essa questão da gente estar ali procurando a Deus, estar mais próximo de Deus. Muitas vezes tem essas questões mais mundanas, né, que acabam fazendo com que a gente se afaste um pouco mais de Deus, mas sempre tem aquele amigo lá, amigo em Deus, que a gente chama, né? Que acaba chamando para ir, bora lá no ministério. Isso acontece bastante, né? Eu sou católica, né? Já faço parte de grupo de oração, mas não estou tão frequente, mas faço parte do ministério de música também, e sempre tem aquela formação também, que já entra nessa segunda parte da saúde espiritual, né? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não tem uma formação? Que entra justamente também a formação das crianças, dos adolescentes, porque eles também não têm essa proximidade com seus pais, porque os pais não ensinaram e também não levaram isso para os seus filhos. Então, tudo isso tem relação. Se você está bem ali no trabalho, você sempre falta alguma coisa, entendeu? Que complemente você, que complemente ali o seu coração, aquele vazio. Se você não vai, você sente um vazio, né? Que é justamente esse vazio preenchido por Deus. Sim. E muita gente não entende, né? Por você tá ali e tal. E muita gente não entende isso. É verdade. Existe dentro da psicologia, né, algumas linhas teológicas, aliás, teóricas, teológicas não, algumas linhas teóricas, né, que falam a respeito, né, da finitude, né? Nietzsche é um do que mais fala sobre isso, né? Ele falou muito sobre não ter algo depois da morte física, né? Ele não acredita muito, não acreditava, né, na parte espiritual, mas ao mesmo tempo ele falava que o ser humano precisa acreditar em algo para que a sociedade não sucumbisse, né? Se o ser humano não acreditar em nada, vai ser um caos total no mundo, né? Então, mesmo sendo ateu, mesmo não acreditando na eternidade, mas ele falava que era preciso o ser humano investir em algo que a gente chama de espírito. Justamente. Né? A parte espiritual, esse vazio, esse lugar que é de Deus, que só cabe a Deus. E teve outra pergunta que fizeram também, que tu já inclusive meio que respondeu. E quem não tem essa parte espiritual, entendeu? Como é que faz? Aí tu já meio que respondeu, que tem que acreditar em alguma coisa. E como é que você vai acreditar? Como é que surgiu o mundo, entendeu? Tem que acreditar em alguma teoria. Sim. E a gente também vê algo que é através da fé, né? A exemplificação do que é fé, e principalmente quando nós colocamos, né, falar sobre fé e já linkando com a parte de acreditar, exatamente sobre isso, né? E a palavra fala que
sem fé é impossível a gente agradar a Deus ou se conectar com Deus. E isso é algo que a gente pode colocar realmente de uma forma para todos aqui, né? A gente não está pontuando aqui literalmente religiões, mas nós estamos pontuando a nossa conexão com Deus. Isso. Então, para que a gente tenha essa conexão, para que a gente tenha esse momento, né, de estar com Ele diretamente, nós precisamos de fé. Até porque nós precisamos acreditar que Ele existe e nós aqui, né, nós pontuamos que nós acreditamos, nós cremos que Ele existe. Sim. Inclusive, né, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de tantos pontos aqui e de como o ser humano é ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo sensível, que precisa de cuidados, que precisa realmente ser nutrido. E aí nós vamos para a parte de uma alimentação natural, que nós vemos crescer da terra e nós vemos tantos processos e que fica até difícil não acreditar no Criador. Sim, né? Então, assim, a gente fala sobre acreditar em Deus, então fica até difícil a gente não conseguir acreditar falando de todas essas coisas. Eu lembro que na faculdade eu vi, né, quando eu estava assistindo uma aula sobre anatomia, e eu vi assim, nossa, são tantas conexões, são tantos cabos detalhes, aqui, são né? tantos detalhes, e assim, se minimamente parar de funcionar, eu não existo mais. Não funciona. Mas, ao mesmo tempo, nós somos tão fortes que nós sofremos, às vezes, muitos impactos, mas nós permanecemos vivos. Foi tudo criado milimetricamente, né? Tipo, feito... que tinha que dar certo, porque foi Deus que fez, exatamente. Como então, tudo isso surgir do nada, né? A dona Silvia comentou aqui, há duas correntes teológicas distintas que creem em dicotomia e tricotomia. Cabe cada um pesquisar, se aprofundar e definir sua crença. Independente disso, ser humano é físico e espiritual. Né? Então, aí, sobre essa diferença, né, de alma e espírito, de uma forma bem simplista e resumida, a alma ela está relacionada às nossas emoções. A alma, trazendo para termos da ciência, está relacionada às nossas funções psicológicas superiores. O que é isso? Emoção, sentimento, memória, ação, inteligência, né? Tudo isso está relacionado a nossa alma, percepção, sensação, tudo está relacionado à nossa alma, o que a ciência chama de cognição. Questão, né, dos sentidos, né? Que a gente tinha comentado. Exatamente. Então, tudo isso está relacionado à nossa alma. Quando a gente está mais triste, quando a gente está mais alegre, quando a gente está impaciente, quando a gente está animado, tudo estressado, isso... né? Estressado, tudo isso são estados da alma e que está relacionado às situações cotidianas, está relacionado ao nosso contexto, aonde a gente vive, ao que a gente faz, ao que a gente tem acesso, ao que a gente ouve, ao que a gente vê. Então, isso tudo são os processos, a forma de ser da nossa alma, envolve a nossa vontade, os nossos desejos. Quando a gente está ali entre escolher comer uma salada ou um hambúrguer. Ou um açaí, né? Ou um açaí. Qual é a motivação que está ali acontecendo por dentro pra gente, né? Ali decidir. Isso é a nossa alma, né? Se eu vou escolher fazer uma caminhada ou uma corrida ou ficar em casa mexendo no celular, isso é a nossa alma. Né? Tudo isso está relacionado à nossa alma. Já o espírito... Quer comentar um pouco, Nath? E aí, quando a gente fala exatamente do espírito, nós estamos falando desse lugar que vem de Deus para nós, que gera vida e que é diretamente a nossa conexão, né? É o nosso espaço de conexão com Deus, nosso espaço de conexão espiritual. Inclusive, a palavra fala também sobre isso, né? Que a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Então, nós falamos de algo que pode ser dominável e que pode ser dominante. E aí a gente coloca o espírito como o local de fortalecimento. Quando a gente fala, por exemplo, de alimento para poder nutrir o corpo, para que ele possa funcionar, pensar, agir, nós falamos da palavra, a gente fala da Bíblia como alimento, para que o meu espírito possa funcionar, pensar, agir. Possa estar fortalecido na fé, né? Exatamente. Justamente. E para que possa funcionar da melhor forma possível. E aí é onde eu sou alimentado, onde eu sou conectado. E quando eu estou bem alimentado no meu corpo físico, eu tenho boas consequências disso, não é verdade?
Da mesma forma, nós acreditamos que na parte espiritual, o nosso espírito precisa também ser nutrido, precisa ser alimentado pela palavra. E quanto mais eu sou alimentado pela palavra, mais eu acredito. Porque exatamente a fé, nós vemos na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, como que eu passo a acreditar? Como que eu posso evoluir em ter fé? Alimentado através do quê? Da palavra. E assim, a gente crê, né, também que o nosso espírito, ele tem um corpo, da mesma forma do nosso corpo físico. Existe o espírito, ele vai ter um corpo. Por isso, essa questão do nutrir, né? O nosso espírito, ele vai ter um estômago, né? Um estômago espiritual, vai ter a musculatura espiritual que precisa ser exercitada. E uma característica que eu acredito que pode definir muito bem para quem ficou com dúvida se alma e espírito é a mesma coisa, né? Para a gente provar que não é a mesma coisa. Uma característica forte, específica do espírito é que ele é eterno. A eternidade é uma característica do espírito. Deus, ele é eterno. E quando ele nos fez, ele nos deu um espírito que também é eterno e que vai perdurar por toda a eternidade. E isso falando de uma forma bem, assim, mais... bem simplista mesmo. Corriqueira. Entender, né? Quando nós estamos em momentos, por exemplo, como velórios. Quando nós estamos como velórios, em momentos de velórios, por exemplo, naquele momento as pessoas choram, as pessoas elas se despedem do corpo. Mas todas elas acreditam que ele está em um lugar melhor, ele está com Deus. Então, assim, como ele está? Se você está vendo um corpo ali que está acabando, como ele está se você vai ver um corpo que vai entrar debaixo da terra e ali você sabe que todos os seres ali vão consumir, que não vai mais existir? Então, como nós acreditamos nisso? E é exatamente essa parte, é o espírito que volta para o Pai. Justamente, você vai estar completo e cheio do amor e da graça de Deus, né? Isso mesmo. E é isso, e é por isso que a gente consegue aí dividir, né, essa parte de alma e espírito, principalmente, né? E quando nós falamos sobre fortalecer o espírito, quando eu alimento o espírito, exatamente através da palavra que vai me gerar fé, que vai me gerar acreditar, e que isso também vai nos sustentar em dias difíceis. Porque muitas vezes, né, nós nos alimentarmos bem também nos ajuda a nos sustentarmos em várias situações. Justamente. Então, quando nós nos alimentamos do nosso espírito, nós também somos sustentados em momentos difíceis e em áreas difíceis da nossa vida. Uma outra coisa, né, que pode também ajudar, né, nessa diferenciação é a disciplina. Sim. A disciplina, ela serve para eu todos os associo ela muito ao espírito, né, ao estado espiritual. Você ter disciplina, porque a nossa alma, ela quer o que é cômodo, o que vai fácil, nos fazer se sentir confortável, O que é mais fácil, né? O que é mais fácil, é aquele alimento mais saboroso, mas que não é saudável, é não fazer a atividade física, ficar ali em casa só de boas, né? Enfim, essas coisas estão mais relacionadas à alma. Quando a gente consegue fortalecer o nosso espírito, através do que a Natália já colocou aqui, a gente busca mais a disciplina. Né? Essa consciência disciplinada de fazer escolhas do que eu sei que vão me trazer mais benefícios e mais bem-estar de uma forma durável. Ainda que e não só isso, e não só os prazeres momentâneos ali, as coisas prazerosas, mas que não vão levar a um desfecho tão bom assim a médio e longo prazo. Verdade. Essa questão aí da alma tá também ligado ali, a pessoa come, aí logo depois passou ali, se arrependeu de ter comido aquilo. Né? Quem Acontece nunca? bastante. Muita gente faz isso, come e depois se arrepende. É muito ligado a isso, porque ela está ali, se deixou levar por aquele momento e depois, com o passar daquele momento, ela se arrependeu de comer. É a mesma coisa com relação à graça de Deus, né? É algo que perdura, é o contrário, é algo que perdura. Se a gente busca, é algo que vai estar sempre na nossa vida. Sim, e assim, trazendo, né, tentando fazer aqui esse link, né, corpo, alma, espírito, trazendo para esses termos de alimentação e atividade que a gente já está falando. Por exemplo, pessoas que sofrem de transtornos alimentares.
né, como obesidade mórbida, ou o inverso, né, que é a anorexia e tal. Mas aí eu vou trazer o exemplo da obesidade, por exemplo, uma obesidade mórbida, né, pessoas que já, inclusive, têm a sua mobilidade comprometida, muitas vezes ficam até acamadas, por não conseguir mais devido ao peso excessivo. Geralmente, essas pessoas que comem demais, né, que gera ali uma relação doentia com o alimento, é porque ela está passando por alguns processos emocionais que não foram tratados. Ela passou por situações traumáticas ou situações emocionais diversas, familiares, relacionais, que geraram esse relacionamento distorcido com o alimento, de tentar compensar as suas faltas, as suas carências na alimentação. Por quê? Porque a alimentação vai trazer aquele prazer momentâneo. Uma forma de compensar isso daí que ela está vivendo. De tentar preencher esse vazio que a gente falou anteriormente, né? Que inclusive você colocou que é um vazio que só vai ser preenchido por Deus, ou seja, o espaço do espiritual. Muitas pessoas tentam preencher com a alimentação. E isso é em decorrência de fragilidades, de carências na alma. Sim. Na alma. Então, assim, quando não tratado, vai provocar uma série de danos. E geralmente a gente se engana pensando o quê? Eu mereço. Eu mereço esse doce. Né? Eu mereço essa pizza. Eu passei por muita coisa. Eu mereço esse bolo, né? Ou eu preciso. Eu preciso. Isso. Eu mereço ou eu preciso. São as mentiras que a gente vai gerando para nós mesmos e vai nos levando a esse caminho mortífero. Né? E justamente o inverso também, né? Eu não posso, que aí no caso da anorexia ou da bulimia, né? Que aí quando você falou, come e se arrepende, né? Aí já é uma característica muito forte no transtorno de bulimia. Isso. Porque a pessoa, ela come e depois ela vai lá e bota para fora. Ela provoca o vômito. Essas pessoas, elas sempre precisam de um acompanhamento psicológico, né? Por isso que tu já tá levando aí mais para esse lado, mas necessitam mesmo. Muitas vezes a gente fala, as pessoas levam, não acreditam, levam na brincadeira, acham que isso não é necessário. Até mesmo a procura de estar mais próximo de Deus. Muitas vezes as pessoas levam isso como algo supérfluo. Eu não preciso disso, não. Ou então vão procurar Deus... Então deixa para depois, né? Procurar Deus quando tá mesmo precisando, né? E não ali naquele momento de agradecimento por tudo que você tem pela sua vida, né? Primeiramente, pelo dom da vida. Agora, a gente fala também da parte espiritual, por exemplo, comparando com a alimentação, né? A gente está falando da alimentação do corpo e a alimentação também do espírito. Por exemplo, eu não posso aqui comer hoje e simplesmente acreditar que daqui a uma semana tá suficiente. Precisa ser algo constante. Constante, justamente. Da mesma forma, nós acreditamos que o nosso espírito precisa ser alimentado constantemente. Porque se nós alimentarmos uma vez e simplesmente acharmos que ele vai estar de pé e sustentado para um longo período, a gente se engana. E aí a gente vê o quanto é importante exatamente a alimentação em todas as áreas da nossa vida, tanto na parte física como também na parte espiritual. E o engraçado é que a gente vai conversando e cada vez mais a gente vai vendo a relação, né? Que os dois andam lado a lado e que os dois dão para comparar. São exemplos, né, que se dão para comparar e levar ali para a sua vida. É verdade. É verdade. A dona Silvia está comentando aqui, já caí muito nessa de eu mereço. Quem nunca, né, dona Silvia? Quem verdade. Nunca? Principalmente mulheres também, até mesmo no período de TPM. É um período onde a maioria de nós tem essa tentação de dizer eu preciso de um doce. Eu preciso de alguma coisa desse tipo para poder sanar uma emoção que está, né? Isso, justamente. De forma... E agora nós estamos aqui com a pergunta dentro do estúdio. Fique à vontade. Como é que a gente pode evitar esses gatilhos mentais, né, de alguma forma? E também como a gente pode melhorar no sentido de estar mais constante no ouvir a palavra, né? Um é evitando e a outra como a gente se manter constante também
Pronto, a Bruna está perguntando aqui, né? Como fazer para evitar esses gatilhos mentais, né? E a outra pergunta, como manter a disciplina espiritual. Não é isso? E a outra pergunta, como manter. Olha E aí, antes de responder a pergunta da Bruna, eu já vou jogar aqui outra pergunta que está aqui também nos comentários do chat. Né? O Fafá, meu esposo, sempre nos acompanhando, está perguntando para a nossa convidada, Stephanie, qual seria a sua opinião sobre a relação entre jejum equilibrado e na vida de um cristão que gosta também de exercícios físicos? Pronto. Quantas vezes por mês o jejum em horários prolongados? Olha aí, vamos aí por partes, né? Vamos por parte. O jejum, ele foi criado já pelo Radaman, né? Que é a questão religiosa, que apareceu mais por essa questão religiosa. Aí, hoje, né, atualmente, já tem essa questão do jejum por parte da alimentação ali para a questão do emagrecimento. O jejum, ele é uma estratégia nutricional, certo? Tem uns tipos de jejum, 16/8, entendeu? Você passa 16 horas sem se alimentar e você se alimenta ali daquelas 8 horas, entendeu? Você vai colocar ali as suas necessidades durante aquelas 8 horas. E tem vários outros tipos. 2 vezes na semana, vai variando. E tem essa questão religiosa, que é a questão espiritual. Então, isso daí vai mais é individualizado, entendeu? Vai mais da questão da religião de cada um. Aí ele perguntou quantas vezes na semana, assim? Quantas vezes por mês? Por mês? Por mês o jejum. Acho que ele quis perguntar quantas vezes você indica um jejum prolongado no mês. Eu acho que seria isso. Seria o dia todo? Tem que ver isso. Seria o dia todo. Tem que ver qual o tipo de jejum, né? Entendeu? Porque, por exemplo, eu já fiz pela parte da manhã. Então, é mais tranquilo, entendeu? Você se alimenta bem. Um dia anterior, né? Você come ali mais carboidratos, que são pães, entendeu? A tapioca entra ali também, arroz, macarrão na parte da noite, vai te dar mais energia na parte da manhã, entendeu? E para você passar mais tempo ali sem se alimentar naquele período. Eu acho que essa questão do jejum, a gente vai já responder a tua pergunta, Bruna. Essa questão do jejum, né, me remeteu a algo que eu estava aqui lembrando de comentar a respeito da alimentação. Quando você falou sobre alguns alimentos que as pessoas, às vezes, alimento caro e tal. E aí eu lembrei, existe uma diferença entre você se alimentar para ficar nutrido e se alimentar para sentir como diz o Matuto, o bucho cheio. Né? De comer, de ficar pesado, né? Geralmente a gente fala, depois do almoço bate aquele cansaço, porque foi uma quantidade de alimento maior, né, do que o que realmente a gente necessita, e aí fica aquele peso. E eu acho que é nisso que vem o jejum, porque justamente quando a gente está se sentindo pesado, a gente não tem tanta energia, nossa atenção, ela reduz, né, a nossa disposição, ela reduz, e a gente não consegue se atentar tanto a questões espirituais que a gente precisa estar mais atento. Né? Então, o jejum é para que o nosso corpo fique leve. Isso. E dessa forma o nosso espírito, a nossa alma, ela esteja mais atenta, esteja mais sensível a questões espirituais, né? Ao ouvir a voz de Deus, ao entender os sinais daquilo que a gente está vivenciando, que está sendo apresentado, né? Então, principalmente nessa questão do almoço também, que a gente consome um volume maior, né, de comida, você come a quantidade maior. Então, necessita de mais tempo para ser digerida, entendeu? Um almoço aí demora cerca de 2 horas, entendeu? Para ser digerido normalmente aí. Olha só. E aí, Bruna, né, respondendo sua pergunta sobre como evitar os gatilhos, né? O nosso cérebro, ele pode ser treinado, né, naquilo que a gente pensa. E isso de acordo com a linha psicológica que eu sigo, que é a TCC, a cognitivo-comportamental, né, terapia cognitivo-comportamental, que por essa teoria, por essa abordagem teórica, a gente acredita que tudo começa no nosso pensamento. Todas as nossas atitudes, todas as nossas emoções, tudo que a gente faz começa no pensamento.
E o pensamento, ele pode ser modificado. Então, quando a gente dispara esses gatilhos, é um pensamento que a gente tem diante de algum estímulo, né? Ah, se eu comer isso aqui, vai me fazer mal. Se eu comer isso aqui, não vai me fazer mal. Ou se eu comer isso aqui, eu vou aumentar de peso. Enfim, né? Vários gatilhos que funcionam, né? De várias formas. Como eu citei, por exemplo, os de quem tem transtorno de alimentação, né? Ah, eu preciso disso. Então, são pensamentos automáticos que surge no nosso cérebro de acordo com situações que a gente está ali vivenciando. Né? E isso pode ser... Pode falar. Não. Eu ia dizer assim, você consegue controlar? Consegue, mas às vezes é difícil. É difícil, mas é possível, né? Possível, e aí a terapia vai ajudar nisso, né? A não só controlar esse tipo de pensamento, né, que a gente chama de pensamento automático, né, mais na linguagem mais coach é chamado de gatilhos, e como também na terapia a gente vai aprender, vai ser treinado a substituir esses pensamentos. Né? A substituir por pensamentos que são mais benéficos para aquilo. Né? Isso. É uma troca, né? Trocar. Por exemplo, eu mereço. Aí a gente vai procurar algo que seja mais funcional para a situação de cada indivíduo e substituir esse eu mereço por algum outro pensamento que seja mais funcional para aquela pessoa. Né? Então, a questão dos gatilhos seria isso, né? Seria realmente esse treino de pensamento. É fácil? Não é. Né? Algo que ajuda muito, né? Um exercício que ajuda muito é notar, escrever os primeiros pensamentos que vêm à sua cabeça em situações pensamentos que são danosos para você, né? Pensamentos, esses gatilhos que não fazem bem. Então, o primeiro exercício é anotar. Gente, dica de terapeuta em minha hora, ela custa 150, eu tô dando aqui de graça, anota. Anota. Né? Então, assim, escrever esses pensamentos que estão vindo de forma automática, né? Escrever e começar a observar em que momentos do seu dia a dia esses pensamentos costumam vir. Né? Não é um exercício fácil, porque é um exercício de autoobservação. E aí começar a tentar identificar as principais situações onde esses pensamentos, esses gatilhos surgem, para poder ver a causa deles e aí conseguir substituir. Então, anota esses gatilhos e cria novos gatilhos para substituir esses. Né? Então, a escrita é um exercício que ajuda bastante nesse processo. E aí, sobre a questão do espiritual, vou passar aqui a bola para a Natália, como conseguir manter uma disciplina espiritual, né? De trabalhar, de alimentar, exercitar o nosso espírito. Pronto. Eu vou seguir aqui a partir do ponto da linha do que ela colocou, sobre pensamentos, mudança de pensamentos. Agora eu vou para a palavra mais uma vez. Romanos 12, 2 fala assim... não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, partindo desse ponto, o que a palavra nos orienta é exatamente uma transformação de mente. E eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir de uma mudança de mente. Então, essa mudança de mente na parte espiritual, ela é totalmente conduzida por Deus. Como fala aqui no começo de Romanos 12, 2. Não vivam, não se permita viver como de qualquer maneira, não se permita viver de qualquer forma, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação de mente. Então, quando a gente vem para o Espírito, a gente vem para uma ação que não tem o nosso poder e a nossa força, mas entendendo a dependência dele. E que se ele fala que eu preciso me permitir que ele faça essa transformação para que eu possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele, então é nele que eu vou encontrar essa mudança e essa transformação. Mais uma vez, eu linko aqui com a parte do que eu falei. É necessário que nós possamos entender que a alimentação espiritual, ela é como a alimentação do corpo. Então, se eu entendo isso, eu entendo que precisa ser diário.
Então, eu preciso entender que, da mesma forma que todos os dias eu tenho um café da manhã, existe, inclusive, até um livro que é de um escritor aqui brasileiro, que ele fala assim, sem Bíblia não tem café. Então, peraí, por que o título é esse? Sem Bíblia não tem café. Então, lá ele fala, né, e conta um pouco a respeito de, nossa, eu preciso priorizar alimentar o meu espírito, assim como eu priorizo a alimentação do meu corpo. Porque a alimentação da carne, ela é muito nítida, né, no dia a dia, para que eu possa me levantar e me locomover. Mas exatamente, para que eu possa, inclusive, ter uma constância na minha vida espiritual, eu preciso me alimentar diariamente do meu alimento espiritual. E nós consideramos que o alimento nosso espiritual é o nosso guia de orientação, que é a palavra, enfim, né? Se você tem alguma outra religião, a sua guia de palavra, mas nós acreditamos que é a palavra que nos rege. Então, é ela o meu alimento. Então, eu preciso ter todos os dias esse alimento. E essa constância, ela realmente não vai começar de uma forma talvez muito, muito forte, mas que a gente precisa realmente todos os dias tentar. E não necessariamente que todos os dias eu vou ler 30 mil coisas, ou então vou, enfim, né, vou me alimentar igual, de um monte, dias, não vai ser. E aos poucos, mas eu preciso começar. Então, hoje, o meu conselho é dê um passo. Dê um passo, leia um versículo, se alimente. Agora, cuidado para que você também não fique raquítico. Porque da mesma forma que nós temos um tipo e uma constância e uma necessidade de alimentação específica para cada corpo, para cada um de nós existe uma alimentação específica, porque Deus, da mesma forma que nos fez como seres humanos, mas ao mesmo tempo individuais e precisando de um cuidado pessoal, ele também tem um cuidado pessoal para nos dar no espiritual. E tu falou uma palavra bem importante, a questão da constância, né? Tanto na questão da nutrição do corpo como do espírito. Você tem que estar ali dia a dia comendo, certo? Se alimentando adequadamente para você ter saúde. E assim, você também trabalhar ali a questão da conversão, né? Que é diariamente. São 2 pontos aí que dá para ligar bastante. Sim, e os resultados são, né, vários. Não, nas duas certeza. áreas. É que nem puxando aí mais para a questão de nutrindo o corpo, né? A pessoa vai querendo emagrecer ali. Eu quero emagrecer 10 quilos e acha que vai conseguir ali, no mês, conseguir perder toda essa quantidade de peso. Então, a questão de você conseguir é diariamente, entendeu? Pode ser daqui a 4 meses você atingir seu resultado. É constância. Você necessita ter paciência também. Porque não é assim, Deus vai fazer assim, vai cair tudo ali na sua casa, na sua mesa, não. É diariamente. Exatamente. Em todas as áreas da nossa vida, na realidade, né? Não é assim de uma hora para outra. Tudo vem com a constância, né? O Fafá refez a pergunta dele, né? Ele colocou assim, em relação a jejum e atividade física, o que seria arriscado e o que seria adequado, né? Já que eu faço jejum e também faço exercício físico, a minha pergunta seria qual o ideal? Qual a relação ideal entre jejum e atividade física, né? Estou jejuando, mas eu não quero deixar de fazer a atividade física. O que é adequado? Pronto. Tem gente que, por exemplo, está ali para perda de peso, certo? E faz jejum, treina em jejum pela manhã. Só se alimenta depois. Eu já fiz isso. Pronto. Deu certo? Deu. Então, treina em jejum e faz a refeição só depois, principalmente pela manhã. Isso. Muita gente faz isso na questão do emagrecimento, porque aquela pessoa já tem um aporte, ela quer perder essa gordura. Então, ela vai ter um aporte ali que a gente chama de substrato, ou seja, ela vai gastar ali durante o treino, certo? Ela tem excesso, ela vai gastar ali durante o treino. Então, essa questão é mais adaptação individualizado de cada pessoa. Assim como tem gente que não consegue treinar em jejum porque passa mal. Agora, eu posso colocar o meu próprio exemplo. Já teve algumas situações no passado em que eu treinei sem estar alimentada e deu tudo errado, assim. Tudo errado. Mas já teve um outro contexto, uma outra realidade que eu realmente fiz treinos em jejum e que pra mim foi muito tranquilo. Pronto. Aí já vem a relação. Por exemplo, se você treina em jejum, certo? Pela manhã, você tem que comer bem à noite. Eu faço muito para quem vai correr, né? Pela manhã.
eles se alimentam também. Mas uma estratégia seria aumentar mais o consumo de carboidrato à noite, que é o que eu falei. Você comer mais macarrão, por exemplo, ali a pessoa vai correr pela manhã, eu coloco pizza também, certo? Porque aí já vai fazendo com que ela aumente a questão de energia dela para ela ter durante a manhã. Então, vai muito de uma estratégia. Não tem só a questão do pré-treino e do pós-treino. Tem o que você comeu lá à noite que vai servir como para te dar energia ali durante o dia. Então, respondi mais ou menos a pergunta dele. Se ele consegue, se ele treina em jejum, né? Essa parte aí. E aí já entrou um pouco no comentário aqui da dona Silvia, que ela colocou. Tinha um ditado antigo que dizia: você deve tomar café da manhã como um rei, o almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo, para representar a quantidade de comida, né? Aí, no caso, você já falou, eu comento pelo seu comentário, não é bem assim, né? Não é Quer bem comentar assim. a respeito? Cada pessoa tem uma estratégia. Tem gente que quer saúde, tem gente que quer performance. A questão mais atlética, né, da pessoa que vai competir, tudo isso. Quem quer saúde, a gente vai botar ali as quantidades das refeições, as calorias, adaptar de acordo com a rotina daquela pessoa. Ela, por exemplo, muita gente às vezes restringe muito durante o dia, né? Fazendo aquela dieta, eu tô comendo pouco, à noite come meio mundo, porque deu mais fome. Ela restringiu ali ao longo do dia. Então, o ideal é em todas as refeições ao longo do dia, você tem que ter ali pelo menos 4 refeições. 4 ainda é pouco, certo? Mas tem gente que faz 3. Então, você ter 5, 6 refeições ao longo do dia é o mais ideal. E em todas essas refeições, ter uma quantidade de proteína, certo? O que são as proteínas? Ovos, frangos, carnes, ao longo dessas refeições, para te dar mais saciedade. E ajudar também na perda de peso, diminuição de percentual de gordura. E a dona Silvia está perguntando também, quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Não é o ideal, porque pode dar hipoglicemia, certo? O açúcar no sangue vai cair e você pode desmaiar, entendeu? Muitas vezes leva até a morte mesmo, porque se zerar o açúcar na corrente sanguínea, entendeu? A pessoa vai passar mal. Outro fator também que muita gente não sabe, quem tem diabetes não é recomendado comer tapioca. Tapioca tem um alto índice glicêmico. O que é isso? O que isso significa? Chega rapidamente na corrente sanguínea. Stephanie, eu como todo dia. Como ali uma vez na semana, varia com outras opções, entendeu? Aproveita que já tá ouvindo, já vai cancelando, tá? Do cardápio, já vai modificando aí. Já vai colocando ali uma vez na semana. Idoso é muito teimoso. Idoso gosta de uma tapioquinha. Não faz mal comer, não, entendeu? Mas só reduzir, né? Quem tem diabetes tem esse fator, entendeu? Que ela tem um alto índice glicêmico, chega rapidamente na corrente sanguínea. Então, para a pessoa que é cristão e quer fazer jejum, quer ter essa prática espiritual, mas tem diabetes, o que você recomenda? Não é o ideal, né? Porque você vai passar muito tempo sem se alimentar. A não ser que seja ali pela manhã, por exemplo. Comer até tirar uma refeição, então. 7, 8 horas da manhã e a próxima 12 horas. 4 horinhas ali, né? De uma refeição para outra. Você consumir aveia também vai ajudar bastante, porque ela vai chegar mais lentamente, esse açúcar, por exemplo, da fruta, vai chegar mais lentamente na corrente sanguínea. Então, vai perdurar mais, vai passar um bom tempo mais, entendeu? Pronto, nota aí as dicas, hein, dona Silvia? Fruta com aveia e corta a tapioca. Reduz aí a tapioca. E eu queria aproveitar e também perguntar uma coisa. Você acredita, ou você teria uma resposta sobre isso, sobre o tempo de jejum? O nosso corpo, durante esse tempo, ele se regenera? Se ele se regenera, vem mais existe a questão, benefício assim, enquanto ele não está recebendo alimento? Pronto. Tem alguns estudos, né? Tem alguns estudos que tem essa comparação a respeito do jejum intermitente, né? Quando por muito tempo, pode ter perda de massa muscular, mas já viu resultados, por exemplo, como na diminuição de colesterol, entendeu? Já nessa questão de doenças, já viu resultados. Mas lá diz assim, precisam de mais estudos, entendeu? Como é algo assim mais para agora, né? Algo mais recente, então
tem alguns estudos, mas não tem assim, tipo, é isso e pronto, entendeu? Já houve outros estudos que diz que se perdurar muito tempo, tem perda de massa muscular. Outros já dizem que, por exemplo, tem essa melhora na questão de colesterol, por exemplo, entendeu? Olha, e colocando assim, coloquei aqui minha dúvida, né? Eu já passei, me colocar agora rapidamente como uma espécie de estudo de caso. Mas eu já tive um momento onde eu jejuei por 7 dias. 7 dias apenas na água. Consecutivos? Consecutivos. Então, eu tive essa experiência. Essa experiência, a princípio, para mim, foi uma experiência espiritual. E que teve várias consequências nisso. Mas uma das coisas que eu pude sentir é que, de fato, meu corpo, assim, como que eu posso te falar? Vou te falar uma sensação, tá? A sensação que eu tive depois de ter passado por esse período de 7 dias foi que realmente eu tive essa sensação de regeneração. Eu tive a sensação de que, claro, né, quando acaba os 7 dias, você precisa se alimentar. Define melhor o que você está chamando de regeneração. Porque eu penso em espiritual, Pronto. né? Não sei se tu pensa assim, regeneração, mas pode ser espiritual, pode Sim, ser... sim, pronto. E aí eu tô falando assim, lógico, quando acabou esse período, eu precisei me alimentar, inclusive fui de forma gradativa, né? Fui colocando alimentos assim pastosos. Quando eu fui sair dos 7 dias, eu fui bem aos poucos para poder voltar e ele sentir de novo que estava recebendo alimentação. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, anterior a esse tempo, eu tinha uma facilidade de ser sanfona. Engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. E aí, assim... quando eu passei por esse período, depois de ter passado por esse período, eu notei que eu consegui manter uma estabilidade maior do meu corpo. Estagnou o peso. Isso. Pronto. Foi essa a sensação que eu tive. E, ao mesmo tempo, também, em detrimento disso, algumas coisas com relação, né, à parte... por exemplo, na minha família, eu tenho um histórico de diabetes. Um exemplo disso, né? E depois de ter feito esse processo, eu lembro que eu fiz alguns exames, inclusive com ressonância e essas coisas todas. E, assim, tava tudo muito saudável. Já entra nesse estudo aí que diz que os exames, né, de colesterol e também diabetes, Os que houve órgãos, melhores. tudo. Né? Houve melhores. Foi um processo de Entendeu? detox natural, né? Assim, e bem intenso. E Foi só- para um propósito, mas eu notei outras coisas, entendeu? Aí eu já tô falando que eu notei na parte do corpo Mas, mesmo. por exemplo, quando tu fez essa semana, tu só bebeu água, Sim, fazia as atividades do teu dia normal. sim. E ainda estava fazendo atividade física, viu? Que ela não falou esse detalhe. Ela permaneceu indo treinar na academia todos Não os de dias. alta intensidade, Sim. mas sim, Mais baixa a intensidade. sim. E foi uma experiência e aqui eu coloco assim, né, justamente para ser meio que um estudo de Ela caso. tem que ser estudada. Foi para um propósito. É pra inspirar Mas, você aí, né? né? Que acha que não consegue fazer um regime. Olha só, uma inspiração aqui de quem Mas passou aí- 7 dias em jejum. Mas aí, exatamente, uma das coisas que agora, querendo compartilhar para outra vertente, né, é que exatamente digamos que é um regulador, é algo que nos ajuda na disciplina espiritual. E acredite, quando nós silenciamos algo, quando nós enfraquecemos algo e alimentamos o outro lado, tudo que nós alimentamos muito ganha forma, ganha Sim. vida, não é verdade? Então, na prática do jejum, inclusive, quero colocar aqui, né, sobre isso, são muitos os efeitos, principalmente na parte espiritual. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando tu fez esse jejum, tinha alguém te orientando? Entendi. Na parte Entendeu? de nutricionista diretamente, não. Não foi esse acompanhamento. Mas eu fiz algumas pesquisas antes, né, exatamente, tanto pela parte espiritual, quanto também pela parte... Eu já tô sendo cancelada aí. Sabe, né? Bom, estou colocando aqui todos os relatos como foi na época, né? E aí eu fiz algumas pesquisas. Houve um preparo pré, Eu tô né? esperando aqui pra não né? brigar com ela. Galera, não façam isso, pelo amor de Deus. Tem que ter sem- acompanhamento. Sem Tem que ter acompanhamento, não. acompanhamento. Concordo. E eu acho que tudo é questão de informação, né? Inclusive, né, nesse momento, com certeza, para fazer um nível 2, aí a gente já tá aí, né? Vamos para Por acompanhamento, isso que eu show? digo que é algo mais individualizado. Sim, entendeu? Eu sim. particularmente,
Não recomendo. Na época, né, que eu fui fazer isso, né, inclusive nós morávamos na mesma casa na época, né, e a Cris aí acompanhou um pouco de como foi esse processo, né, e realmente, agora eu estou colocando mais para a vertente da parte espiritual, é um processo onde você realmente gasta mais um tempo entre você e Deus. E as outras coisas você silencia um pouco para que você possa realmente ouvir mais a voz de Deus, para que você possa receber o seu alimento espiritual e ele te fortifique de tal forma que você consiga ter direções, que você consiga funcionar bem melhor na sua vida, nas suas decisões, nos direcionamentos, entre outras coisas. Muda o foco, né? Assim, porque a energia que o corpo não está gastando no processado alimento vai ser revertido aí em outros processos. É verdade. Né? E aquela questão que eu falei, de sentir o corpo leve, né, para conseguir ter um foco maior no espiritual. Mas voltando para essa parte, antes de eu ser totalmente crucificada, né, nesse fato aí, o que acontece? Eu fiz, né, um processo também pré, antes de entrar nesse tempo. Então, antes de entrar nesse tempo, eu comecei a fazer alguns jejuns intermitentes, ou seja, já fui começando a adaptar o meu corpo para aquele momento e intensifiquei os alimentos naturais. Então, antes de começar esse jejum, eu já fui fazendo uma espécie de detox para o meu corpo, já fui realmente priorizando completamente frutas, verduras, legumes e já fazendo alguns jejuns intermitentes. Então, aqui nós estamos falando de dois pontos de vista, né? Do ponto de vista físico, mas o que eu quero dizer é que também não foi totalmente aleatório. Houve um pré antes, e eu acredito que esse pré foi totalmente decisório para essa fase, para sustentar essa fase. Por quê? Porque já existiu um outro momento, no outro ano, que eu fui fazer um de 24 horas. E aí, antes disso, eu tinha comido várias coisas, assim, nada legais. Então, eu quase que não suportei as 24 horas. Muita dor de cabeça, o corpo gritando. Então, assim, não houve realmente um preparo. E o pós também, né? Esse de 24 horas eu fiz junto com ela. O pós, não foi nada saudável. Foi finalizar comendo massa. Então assim, não foi legal. Não e foi aqui legal. A gente está, inclusive, priorizando exatamente isso, a informação. Né? Uma das coisas que nós precisamos andar e caminhar de forma adequada, nós estamos falando de experiências que podem ser, inclusive, vividas de uma outra forma a partir de hoje, a partir de agora. Então, nós precisamos caminhar bem com a alimentação. Com certeza. E também com as nossas práticas espirituais, não é verdade? E lembrando que não foi aleatório, viu, gente? Ela teve toda uma preparação. Por isso que eu perguntei, tu teve algum acompanhamento, alguma coisa? Teve uma orientação. Então, é muito... Eu fiz algumas pesquisas justamente. antes. Então, tudo isso, né? Só a pessoa chegar lá e fazer... Pelo amor de Deus, não vão fazer isso, não. E assim, a dona Silvia está comentando aqui, né, que na época ficou preocupada e que é melhor fazer com acompanhamento profissional. É a mãe dela. A dona Silvia já está dizendo, viu, que o próximo é com acompanhamento profissional. Inclusive, a nutricionista já está ouvindo isso. Então, não tem para onde fugir. Vai dar certo. Mas está registrado, filmado. Está hoje vai lá no consultório, tá agora vão ter que ir, viu? É isso aí. Mas olha só, inclusive o aprendizado e a informação vai gerando uma evolução. O primeiro nós fizemos de forma totalmente errada, tanto no pré quanto no pós. O segundo já houve um estudo, já houve, né, uma preparação. Já houve um preparo. Agora o terceiro vai ser completamente em acompanhamento e aí nós vamos alinhar, porque de fato eu creio muito no poder do que é o jejum na nossa vida espiritual. Inclusive, gente, porque muitas vezes nós falamos de uma forma geral, eu não consigo ouvir a Deus. Será que ele está falando comigo? Porque eu não consigo ouvir a Deus. Mas se você tem... Imagine agora, nessa sala, se você tivesse inúmeros ruídos, inúmeros barulhos, e a minha voz, ela estivesse aqui no canto para falar com você e tivesse um monte de coisa, você não... Por mais que eu estivesse falando com você, você não conseguiria identificar a minha voz, você não conseguiria me ouvir. Então, muitas vezes, não é que Deus fale, muitas vezes a nossa vida está cheia de ruídos. E por isso aqui coloco, né, na parte espiritual, o jejum como exatamente esse detox, para que eu possa silenciar muitas coisas e conseguir ouvir o que ele está falando. Faz parte das principais práticas espirituais, né, que o cristianismo ensina. A oração, o jejum e a leitura da palavra. Exatamente. E que isso já é o equilíbrio
para que eu possa ter um espírito estável, né? Exatamente isso. Mas nós estamos colocando isso aqui exatamente para todo o nosso público, tanto você que é cristão, quanto também você que não é cristão. Nós queremos aqui caminhar em informação, né? Muitas vezes nós perecemos, ou seja, nós nos damos mal em muitas situações por falta de conhecimento. Então, é importante para que nós possamos andar em equilíbrio. A palavra nos instrui a andarmos em equilíbrio. Então, à medida que nós vamos tendo informação, é justamente com o foco desse equilíbrio para que eu possa ter, de fato, estabilidade, tanto no meu corpo, quanto na minha alma, quanto no meu espírito. É isso Com aí. certeza. E já estamos, né, aqui indo para os nossos finalmente. Sim. E você que ainda não curtiu esse podcast, deixa aí seu legalzinho. Aí no Instagram também. Segue a nossa página, @A Verdade Cabe em Todo Lugar. Segue a gente também no YouTube, no Facebook. E também a página do Mídia Online BR, lá no Instagram. Sim. E divulga aí a sua página também, Stephanie, seu Instagram. E já faz aí as suas considerações finais. Deixe sua mensagem. Gente, foi um prazer estar com vocês, certo? Espero estar aqui mais para frente, outras vezes. A gente está combinando aí outros temas também relacionados à alimentação. Meu Instagram é stephaniealves.nutri e o da clínica é salvesclinic, certo? Vocês podem estar lá indo no meu Instagram, vocês vão ter acesso no da clínica também. Stephanie, onde fica localizado? Próximo ao Mãe Rainha. Tá sem nome ainda, mas já está sendo providenciado. É uma porta branca e tem a porta de vidro também. Olha só. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando no Instagram também, que eu vou estar explicando vocês como funciona. Ok. Já estou colocando aqui no chat para poder ficar Vou olhar também. gravado. Se você puder entrar e colocar aí o seu pessoal, coloquei o da clínica. Já Olha deixa só. salvo aí no chat Pra ver. para quem quiser encontrar. E também para a gente foi uma grande alegria ter tido Verdade, esse contato muito com bom. você, né? Ele receber aqui essa noite, ter essa interação, esse momento aqui de muita informação Sim. importante, um tema muito relevante também, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade. E contribuição. Sim, prontamente aceitou o convite e já deu tudo certo para a gente Sim. fazer esse podcast acontecer. Muito rico, acredito que para nós, para quem está assistindo, para quem ainda vai assistir, Sim. né? Porque o podcast fica gravado. Então, muito obrigada pela sua participação. E sim, né? Vamos pensar outros momentos futuros, estabelecer aí essa parceria. Olha só. E é isso. Você cuida exatamente de um ponto que Deus nos deu como extremamente importância para ser cuidado. E eu acho que não foi nem 20% aqui do conhecimento, né, a respeito da alimentação. Tem muita coisa a ser falada, muita coisa a ser pontuada, mas eu acho que para hoje foi o necessário. O pessoal tá me conhecendo, esse tema também para a gente estar abordando. Então, um passinho de cada vez vai dando certo. Acredito Obrigada, que hoje galera. foi contribuição, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, sim. e também Aprendi para bastante vocês. também, viu? Espero aprender mais. Vai dar Que certo. bom. Muito obrigada. Para nós foi um prazer também. E Muito obrigada a quem também que esteve nos acompanhando, né? Quem sempre nos assiste, né? Sim. Muito obrigada também. E a verdade cabe em todo lugar.